Vamos então resolver os exemplos? Vamos lá então. Uma fonte sonora emite sons a potência de 20 watts. Determine sua intensidade em watts por metro quadrado às seguintes distâncias. Então ele me deu aqui, ó, o que é 20 watts? 20 watts é a potência, tá? Então a potência aqui é igual a 20 watts. Ele me deu para considerar π igual a 3. Por que π igual a 3? Porque nós vamos precisar calcular a área. Então primeiro eu quero a 4 metros de distância. Aqui eu sempre vou utilizar metros, tá? Você tá vendo que aqui é metros quadrados? Metros quadrados vem de área, tá? Então isso daqui não é a área, porque não tá em metros quadrados. Isso daqui é o quê? Isso daqui é o raio de emissão dessa fonte sonora, tá? A área que nós vamos trabalhar é uma área tridimensional, uma área em 3 dimensões. Tridimensional vem de esfera, então nós vamos trabalhar a área da esfera. Qual que é a área da esfera? 4πr ao quadrado. O raio é o que ele deu aqui, a distância, vai ser o meu raio. E aqui é a fórmula da área da esfera. Vamos calcular a área primeiro. Então, o raio é 4 metros, não preciso transformar, já deixa em metros. Então, vai ficar 4, π ele mandou considerar igual a 3, mas não é 3,14? É, mas para a gente arredondar aqui, nós vamos utilizar π igual a 3, tá bom? Primeiro, então, eu vou elevar o 4 ao quadrado, vou multiplicar esses dois aqui, ó. Vou multiplicar o 4 pelo 3 e vou resolver essa potência. Quanto que é 4 vezes 3? 4 vezes 3 é 12 e 4 ao quadrado é 16. Quanto que é 12 vezes 16? 12 vezes 16 é 192 metros quadrados. Tá vendo? Agora sim, ó, metros quadrados. Achei a área. Depois que eu acho a área, eu posso aplicar a fórmula. Intensidade é igual a potência sobre área. A potência, o exercício deu aqui. Quanto que é a potência? 20. A área eu acabei de encontrar. Então vai ficar 20 dividido por 192. Quanto que é 20 dividido por 192? É 0,105 watts por metros quadrados. Vamos para a letra B agora. Na letra B eu quero saber, então, quando a distância foi igual a 10 metros. Lembra, ó, distância é quê? Distância é o raio, tá? Então, primeira coisa, quando ele dá a distância, ele não dá a área, eu tenho que calcular a área primeiro. A área da esfera é 4πr ao quadrado. Então, eu tenho que substituir o π por 3 e o r aqui, no caso, vale 10. Então, vai ficar a igual a 4, que está na fórmula, vezes o π, que vale 3, vezes a distância, que vale 10, ao quadrado. Primeiro, eu resolvo, então, as potências e as multiplicações. Então, eu vou multiplicar. 4 vezes 3 é 12, 10 ao quadrado é 100. 10 vezes 10 é 100. Quanto que é 12 vezes 10? 12 vezes 10 é 1.200 metros quadrados. Agora a fórmula da intensidade. Intensidade é potência sobre área. Quanto que vale a potência? 20, a área vale 1.200. 20 dividido por 1.200 é 0, aí dá 6, eu arredondei para 7. Então, 0,17 watts por metro quadrado. Aqui. Próximo exemplo, número 2. Uma onda sonora é emitida por uma fonte de 40 watts numa área de 40 mil metros quadrados. Qual o nível sonoro audível em decibéis? Ó, quando dá em metros quadrados, quer dizer que isso daqui é o quê? Quer dizer que isso daqui é a área, tá bom? E watts, como nós já sabemos, watts é o quê? Watts é potência. Potência é igual a 40 watts. Aqui, então, para achar nível sonoro, lembra, o nível sonoro é o beta. Nível sonoro audível é o beta. Para achar o beta, primeiro eu tenho que achar quem? A intensidade dessa onda. Então, a intensidade é a potência sobre área. Intensidade vai ser, então, a potência é 40 e a área que é 40 mil. 40 dividido por 40 mil é igual a 0,001 watts por metro quadrado. Para ficar mais fácil, na hora de calcular o nível sonoro, eu vou transformar isso aqui para uma potência de 10. Vamos relembrar como é que é a notação científica que nós aprendemos no ano passado? Notação científica, então, é andar com a vírgula várias casas para a direita ou para a esquerda. Quando eu ando para a direita, sobe o expoente negativo. Quando eu ando para a esquerda, sobe o expoente positivo. Tá vendo que a casa aqui, ó, o número tá depois da vírgula? Então, eu vou andar quantas casas? Eu vou andar, porque sempre tem um zero aqui só para facilitar, né? Eu vou andar uma casa, 2 casas, 3 casas. Porque eu quero uma potência de 10. Vou transformar esse número aqui em 10. Então, aqui ficou 10, certo?
Quantas casas eu andei? Eu andei 1, 2, 3. Andei 3 casas para direita. Quando eu ando 3 casas para direita, o expoente é negativo. Se eu andasse para a esquerda, o expoente seria positivo. Então, transformei ele numa potência de 10, ok? Então, eu posso escrever I igual a quanto? 10 elevado a menos 3 watts por metro quadrado, que é a mesma coisa, tá? Eles são a mesma coisa, são iguais. Agora, eu posso calcular o beta. Como é que calcula beta? Log de I sobre I0. Como que calcula essa função logarítmica? Eu vou explicar bem devagarzinho para você poder entender, tá bom? Beta é igual. Quem que é o I? E eu acabei de achar, 10 a menos 3. O I0 vai ser sempre 10 a menos 12. Para poder resolver esse log, primeiro eu vou resolver essa divisão. Tá vendo que eu tenho uma potência aqui? As duas potências têm a mesma base. Qual que é a base? A base é 10. O que eu tenho que fazer? Para dividir potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Para subtrair, eu vou simplesmente subir esse 12 aqui para cima com o sinal trocado. Se ele está negativo, ele sobe positivo. Vamos lá? Então, ó, tá menos, subiu mais. Eu tirei essa potência daqui, ou seja, conservei a base e só vou mexer com os expoentes. Vai ficar menos 3 mais 12. Se aqui fosse positivo, subia negativo e vice-versa. Então, agora, coloco aqui, menos 3 mais 12. Como que vai ficar? Beta é igual a log de menos 3 mais 12, subtrai e dá o sinal do maior. 12 menos 3 é 9, o sinal do maior é positivo, por isso que ficou positivo aqui. E agora, o que eu faço com esse log? A função inversa da função log é uma função exponencial, tá? Lembra, ó, se tiver quadrado de um lado, passa para outro em forma de raiz. Se estiver dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, eu passo inversa para o outro lado em forma de exponencial. Ou, como os matemáticos gostam de falar, eu passo o exponencial dos dois lados, que aí eu cancelo aquele log, tá? Então, log, eu vou passar para o outro lado em forma de uma exponencial. Por que de base 10? Porque quando não tem nada aqui do lado do log, é porque ele é um log de base 10, tá? É um log de base 10. Passo ele para o outro lado na forma de log de base 10, como que vai ficar? O 10 vira base e o que está antes da igualdade vira expoente. Então, aqui eu tenho um beta, vai ficar 10 elevado a beta. Passo o log para o outro lado, o 10, a base do log vira a base aqui, e o que está do outro lado vira o expoente. Então, fica 10 elevado a beta é igual a 10 elevado a 9. Se as bases são iguais, tá vendo? 10 não é igual a 10? Para que essa igualdade seja verdadeira, o beta tem que ser quanto? O beta tem que ser igual a 9. Então, isso implica, 3 pontinhos, que beta seja igual a 9. 9 o quê? 9 béus. Para transformar, então, beta em béis, porque ele quer em decibéis, certo? Eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 10. 9 vezes 10 é 90. 90 é o quê? Decibéis, tá? Se fosse só em béis, seria terminado aqui. Para transformar para decibéis é multiplicar por 10. Ok? Próximo. Último exemplo. 3. Uma sirene produz no ar um som cujo nível de intensidade sonora medida a 10 metros de distância é de 90 decibéis. Considerando que a intensidade mínima necessária para que um som seja percebido é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, determine. Aí que ele deu para nós, de novo, que o π é igual a 3, tá? Π é 3,14? É, mas a gente arredonda para ficar mais fácil a conta, tá bom? Considere π igual a 3. Como é que vai ficar? Eu quero saber primeiro, então, a intensidade em watts por metro quadrado. O que é isso 90 decibéis? 90 decibéis é o beta, tá? O nível sonoro. 10 metros de distância é o quê? 10 metros de distância é o raio. E aqui ele quer saber o quê? Primeiro a intensidade em watts por metro quadrado. Vou precisar desse raio aqui? Não, vou precisar só do nível sonoro. Então, vou pegar a fórmula do nível sonoro, que é o quê? Beta é igual a log de I sobre I0. Quem que vai ser o beta? O beta é 90, só que aqui está em decibéis. Tem que passar para o quê? Para béus. Para passar para béus, tem que dividir por 10. Quanto que é 90 dividido por 10? 90 dividido por 10 é 9. Então, eu coloco 9 aqui no lugar.
Log de I, quem que é o I0? O I0 ele deu aqui, ó. 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Como eu disse para vocês, é sempre o mesmo valor, ok? Como que eu resolvo isso aqui? Lembra, ó, log passa para o outro lado em forma de quê? Uma exponencial de base 10. Então, a base vai ser 10 e o nó vai virar expoente. Vai ficar 10 elevado à nona. Passei o log para o outro lado, eu posso esquecer o log, tá bom? Esqueci o log. Passei o 10 para o outro lado, esqueci o log. Vai ficar 10 elevado à nona é isso sobre 10 a menos 12. O que eu faço com isso aqui? Tá dividindo, eu passo ele para o outro lado, multiplicando. Vai ficar 10 elevado a menos 12 vezes 10 elevado à nona, que já estava aqui. Isso é igual a I. Como que eu vou fazer, então, multiplicação de potência de mesma base? Conservo a base e somo os expoentes. Qual que é a base aqui? A base, de novo, é 10. E, professora, quando não for a mesma base? Então, aqui sempre vai ser base 10, tá? Quando não for, a gente faz igual naquele primeiro exemplo, no segundo exemplo, né? E transforma para base 10. Ou calcula o log, né? Quanto que é 10 elevado a menos 12 vezes 10 elevado a nona? Conserva a base 10, soma os expoentes. Menos 12 mais 9. Menos 12 mais 9 subtrai e dá o sinal do maior número. 12 menos 9 é 3, o sinal do maior é negativo. Então, fica 10 elevado a menos 3 watts por metro quadrado, que é igual do exemplo anterior, tá bom? E a letra B, eu quero saber a potência dessa fonte dada em watts. Qual que é a potência? Potência, né? Aqui, para calcular a potência primeiro, eu vou ter que calcular primeiro quem? A área, tá? Como é que eu calculo a área, então? A área é a área da esfera, 4πr ao quadrado. 4 aqui da fórmula, o π, ele mandou a gente considerar igual a 3, então tá aqui. E o r é igual a 10 a quadrado. 10 ao quadrado é 100, 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 100 é 1.200 metros quadrados. Para que eu achei a área? Para poder achar a potência, tá? Por quê? I é igual a potência sobre área. O I eu já achei na letra A e a área eu acabei de calcular aqui, tá bom? Como que eu sei que esse R aqui é igual a 10? Que o exercício falou que o raio é de 10 metros, tá bom? O I eu já sei quanto que vale o I, 10 a menos 3. Eu tirei a potência de 10 para ficar mais fácil aqui para calcular. Como que eu tiro da potência de 10? Se eu tenho 10 elevado a menos 3, eu conto 0, e coloco o restante de 0. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3. Se fosse menos 4, seria 0, mais 4 zeros. São 3 zeros antes do número, ok? O 1.200 está dividindo, eu passo ele para o outro lado, o quê? Multiplicando, vai ficar 0,01 vezes 1.200, é igual a potência. Então, a potência é igual a quanto? 0,001 vezes 1.200 é 1,2 watts, ok? Essa foi a aula de hoje, então. Agradeço a sua atenção e a sua participação nessa aula. Caso vocês tenham mais sugestões, mais ideias, podem deixar, então, sugestões de vocês aqui ou sugestões mesmo nos nossos grupos de WhatsApp, tá? A nossa intenção aqui é sempre que vocês aprendam e que o ensino-aprendizado evolua, sempre fique cada vez melhor. Agradeço, então, a atenção de vocês. Até a nossa próxima aula.